massa associada, né, aquela lesão ulcerada que é bastante elevada ou que tem um abaulamento próximo, uma base muito suja com bastante necrose, esse é um tumor que está crescendo muito rápido, a vascularização não está acompanhando e ele está evoluindo com necrose, diferente da fibrina que a gente vê na úlcera gástrica benigna. Bordas irregulares, elevadas, infiltrativas também são um aspecto bem associado à malignidade. Todas as lesões maiores que 3 centímetros, raramente a úlcera gástrica péptica vai ter mais de 3 centímetros, apesar de ser possível acontecer. E a localização. A úlcera benigna geralmente está na incisura, no antro e no duodeno. Quando ela está úlceras no cardia e no corpo gástrico, a gente tem que tomar bastante cuidado, que a chance de ser um câncer é maior, apesar de a gente poder ter úlcera benigna no cardio e no corpo também. Aqui nas imagens, na primeira imagem a gente tem uma lesão ulcerada com as bordas irregulares, infiltrativas, um fundo bem irregular, isso aqui bem característico de neoplasia. Nessa outra imagem, um fundo bastante necrótico, uma borda elevada, irregular, infiltrativa, também é um adenocarcinoma. Aqui, uma massa bem grande associada onde tem a ulceração, isso aqui era um giste. E aqui uma lesão deprimida, isso aqui é um câncer precoce. Então, quando a gente vê esses aspectos, a gente suspeita que a úlcera pode ser maligna. Então, o que a gente faz aí? Primeiro, em relação às biópsias, né, quando a gente encontra uma lesão gástrica. A biópsia ela não é totalmente obrigatória em pacientes que têm uma úlcera bem pequenininha, são jovens, estavam usando anti-inflamatório e tem um aspecto totalmente benigno. Você pode não fazer essa úlcera, mas vai ter uma implicação que eu vou comentar daqui a pouco. Porém, os estudos dizem que na menor suspeita, você deve biopsiar. Então, olhou a lesão, achou esquisita, o ideal é biopsiar. E quando biopsia, o ideal é coletar pelo menos 4 fragmentos. Se você coletar 4 fragmentos e aquela lesão for um câncer, a chance de você fechar o diagnóstico é entre 80% e 90%. Então, aumenta bastante a sensibilidade do método com acima de 4 fragmentos. E todos os pacientes onde a gente encontra úlcera, é importante que a gente pesquise o H. pylori, porque ele está, além do anti-inflamatório, ele é outro fator que está totalmente associado à formação das úlceras. Então, você fez a endoscopia, diagnosticou a úlcera, fez a biópsia se você achou a lesão um pouquinho suspeita, e agora como que a gente faz o tratamento daqui para frente? O primeiro passo é interromper o uso do anti-inflamatório se possível, né? Entrar com o inibidor de bomba em dose plena, que são 40 mg de omeprazol, 60 mg de dexlansoprazol, né, 20 mg de rabeprazol, 30 mg de lansoprazol, então a dose plena dele, por pelo menos 8 semanas. Se o paciente tiver um H. pylori positivo, você vai ter que tratar. Mas aqui tem um detalhe significativo. Não adianta você entrar de cara com o tratamento do H. pylori, que é um tratamento complicado, que o paciente vai ter que tomar 4 comprimidos de manhã, 4 comprimidos à noite por 14 dias, naquela fase que ele está com muita dor, distensão abdominal, não está conseguindo comer direito. Então, se você entrar nessa fase que ele ainda está muito ruim, a chance de ele não terminar o tratamento e deixar essa bactéria mais resistente e falhar na erradicação é muito grande. Então, o ideal é você entrar com o EPP em dose plena, às vezes associar um procinético se o paciente tiver muitos sintomas de desmotilidade associado, e esperar ele melhorar da clínica. Quando ele estiver estável clinicamente, sem dor, né, aceitando melhor a dieta, aí é o momento que você vai entrar com o tratamento para o H. pylori. Nos pacientes que o H. pylori vier negativo e não estiverem fazendo uso de anti-inflamatório, né, você pode tratar um inibidor de bomba, dose plena, por um tempo um pouquinho melhor. Mas, na minha prática, eu sempre mantenho 8 semanas. Né? Nos pacientes com úlceras muito profundas ou maiores, dá para usar um curativo na úlcera também, que é o sucralfato. O sucralfato é uma substância que adere na área cruenta da úlcera, e ele protege, ele tem um efeito parecido com as prostaglandinas gástricas, né, que são as substâncias inibidas pelo anti-inflamatório. Então, naquelas úlceras por anti-inflamatório maiores, nas primeiras 2 semanas, dá para associar o sucralfato, que ele acelera a cicatrização. E nas pessoas que têm alto risco ou que já tiveram, né, são as que já tiveram úlcera e que vão precisar usar anti-inflamatório de novo, ou que vão precisar manter o anti-inflamatório,
Mesmo depois do tratamento de cicatrização, aí é importante a gente manter uma dose de inibidor de bomba. E o anti-inflamatório a gente escolheu que seja COX-2 seletivo, principalmente os de segunda geração. Eles têm uma incidência menor de formação de úlcera gástrica. No acompanhamento, nas úlceras gástricas, o ideal é a gente fazer um controle, né? Um controle endoscópico, para ver se a úlcera cicatrizou e ter certeza que aquilo não era câncer. Então, nas úlceras pequenas, benignas, né, você não é obrigatório você fazer esse controle, desde que elas tenham sido biopsiadas anteriormente. Né? Então, o que significa isso? Mesmo se você não biopsiar aquela úlcera benigna no diagnóstico, o ideal é que você faça um controle depois e daí no controle vai ter que biopsiar. Então, a escolha da biópsia é só se você vai fazer antes ou depois, né? Porque você vai acabar tendo que biopsiar. Então, na minha prática, todas as vezes que eu vejo uma úlcera, se não for numa fase aguda que ela está com sangramento, onde daí eu não vou biopsiar, eu biopsio. Então, todas as úlceras, na minha prática, eu tenho biopsiado. Porque isso dá uma segurança maior e evita que a gente deixe passar um câncer no paciente, né? E atrase 2 meses no diagnóstico e no tratamento dele. Então, todos os pacientes que não tiverem sido biopsiados, os pacientes que continuam com sintomas ou aqueles pacientes que tiveram lesões suspeitas, a gente costuma fazer a endoscopia de controle, né? Então, se você, por acaso, não encontrar uma úlcera que não está cicatrizada ainda depois de 2 meses, com o tratamento de dose plena do inibidor de bomba, você tem que excluir a não adesão no tratamento, tem que excluir malignidade, falha na detecção do H. pylori no exame anterior, ou se o paciente está usando anti-inflamatório sem saber, está tomando algum remédio lá que ele não tem conhecimento que é anti-inflamatório. Existem também outros medicamentos indutores de úlcera, como os corticoides, que a gente precisa investigar, e causas mais raras, como síndrome de Zollinger-Ellison, que é um tumor produtor de gastrina, ou doença de Crohn. Né? Um tempinho atrás, a gente teve um paciente na clínica que tinha uma úlcera refratária, que não cicatrizava com nada, sucralfato, dose dobrada de inibidor de bomba. O paciente fez cirurgia, recidivou com úlcera na boca anastomótica, e no final a gente acabou diagnosticando a doença de Crohn. Então, as biópsias das úlceras, além da malignidade, às vezes elas trazem outras surpresas para a gente, como um diagnóstico da doença de Crohn. Então, nos pacientes que voltam a ter ulceração depois que você fez o tratamento ou que continuam com sintomas, aí a gente sugere que mantenha o inibidor de bomba para ser tomado na menor dose possível para controlar os sintomas e também para manter a úlcera fechada, né? E naqueles que não formam novas úlceras com um acompanhamento a longo prazo com dose baixa, dá para discutir o uso sob demanda. O paciente para o remédio, se ele começou a ter sintomas, ele já volta a tomar e usa durante um período. Nos pacientes que não podem usar inibidor de bomba ou que estão tendo algum efeito colateral, a gente pode oferecer a terapia com um bloqueador H2, mas a gente sabe que a incidência na cicatrização é bem menor. Mas para prevenção a longo prazo do paciente que já está cicatrizado, ela é uma boa opção. Ela tem um efeito adequado. Agora, as lesões suspeitas de malignidade, né? Quando que a gente suspeita dessas lesões avançadas e como que a gente descreve e classifica? Nas lesões avançadas, que tem aqueles sinais que eu comentei anteriormente, a massa, necrose intensa, irregularidade de bordas, redução da distensibilidade, localização do corpo e cárdia, né? E elas têm um aspecto avançado, já são lesões grandes, a gente usa a classificação de Borman. Essa classificação vai de 1 a 4, tem a classificação 5 também, que é quando ela é não classificável, mas raramente a gente tem uma lesão que não é classificada. Então, o tipo 1 é quando ela forma uma lesão protrusa, né, meio polipoide, grande, elevada. A tipo 2 é quando ela tem uma úlcera com bordas elevadas e bem delimitadas, a gente vê que não tem infiltração, a gente define bem certinho onde é a borda, mas ela tem um fundo necrótico bem intenso. Aqui a gente vê uma úlcera bem grande no corpo gástrico, né, maior do que 3 centímetros, com bastante necrose. Então, isso aqui é bem sugestivo de câncer. A gente pode já chamar de lesão ulcerada e classificar como Borman.
Essa aqui é o aspecto mais frequente que a gente vê no câncer gástrico, que é o tipo 3, a lesão úlcero-infiltrativa. Então, bordas irregulares, bem infiltradas, associada a uma ulceração. E aqui é o tipo 4, que é a linite plástica, aquela disseminação submucosa do câncer gástrico. Então, a gente vê alargamento de pregas, né, bastante inflamação e um estômago que não distende. Esse aqui é bem difícil de fazer biópsia. Quando a gente faz biópsia aqui nessa área, ela vem normal. O câncer está disseminado todo pela submucosa. Então, a gente acaba tendo que fazer ecoendoscopia ou fazer uma macrobiópsia, que é quando a gente faz uma mucosectomia dessa área para poder acessar a submucosa. Então, esses cânceres, essas lesões aqui são mais fáceis da gente identificar. Mas o grande desafio está aqui, nas lesões precoces. Essas lesões podem se manifestar de várias maneiras diferentes, de vários aspectos endoscópicos. E é importante que a gente conheça esses aspectos para poder fazer o diagnóstico, senão a gente não identifica a lesão. E claro, tem que estar bem limpo o estômago de novo. Então ela pode ser uma lesão polipoide, um polipinho, que facilita um pouco a detecção. Ela pode se manifestar só com uma área hiperemiada, uma leve depressão, uma erosãozinha isolada no corpo gástrico, no cárdia, sempre tem que ser bem investigada, uma leve convergência de pregas, como a gente consegue observar aqui, uma cicatriz também pode ser um câncer precoce, por isso que é importante no controle das úlceras gástricas a gente biopsiar a cicatriz. Perda do padrão vascular, então aqui a gente identifica ainda vascularização, ó, aqui as veinhas meio roxinhas a gente consegue ver, e nessa área aqui não tem mais veia. Então isso aqui também é um câncer precoce. Ou uma área que você distendeu o estômago e começou a apresentar um pequeno sangramento, porque elas tendem a ser mais friáveis. Então quando você vê uma área que sangrou um pouquinho durante o exame endoscópico só com insuflação, essa é uma área que merece uma atenção maior. Né? Quais são os segredos para a gente detectar o câncer precoce? Primeiro, preparo a insuflação e o tempo de avaliação. Alguns estudos têm mostrado que um tempo de avaliação gástrica de 7 minutos aumenta significativamente a sensibilidade para a gente achar lesões pequenas. Então tem que olhar e reolhar o estômago algumas vezes. Procurar essas discretas mudanças de cor, pode ser vermelho ou pálido, e leves depressões ou elevações. E sempre que a gente acha uma área que está um pouquinho alterada, aí sim a gente vai usar os recursos que a gente tem, que é a cromoscopia com índigo carmim ou com NBI e também a magnificação. Então aqui só mostrando uma avaliação de baixa qualidade, onde a gente tem bastante muco, bastante reflexo, a gente não consegue enxergar nada. Mesmo jogando o índigo carmim com bastante muco, ainda o reflexo atrapalha e a gente vê alguma coisa aqui, mas não vê bem o que é. Né? Agora, depois de você usar um mucolítico, usar um Luftal, limpar bem o estômago e olhar a lesão bem de perto, a gente consegue identificar bem aqui uma lesão elevada, tipo 2A. Né? Isso aqui é um câncer precoce. Essa lesão aqui tem no máximo 12 milímetros. Então, se você não olha bem, não encontra mesmo. E nessa fase aqui, se você ressecar por endoscopia, o paciente está curado. Então, é muito importante a gente olhar bem o estômago dos pacientes, principalmente aqueles que têm fatores de risco, como metaplasia intestinal, os que têm atrofia gástrica, os pacientes que têm história familiar de câncer gástrico, ou aqueles pacientes acima de 50 anos que vão fazer o seu primeiro exame. Esse exame tem que ser feito com bastante cuidado, com bastante atenção. A classificação dessas lesões precoces, a gente usa a classificação de Paris, né, que ela divide os pacientes em 0,1P e 0,1S, que são as lesões protrusas, né, que pode ser peticulada ou céssio. Esse zerinho aqui na frente da classificação de Paris faz referência à classificação de Borman, que o Borman tem o tumor avançado e tem 1, 2, 3, 4 e o 5, que é o indeterminado, né? E o precoce, ele vem o 0, que é o antes de virar a lesão avançada. Então, por isso que tem esse zerinho aqui na frente. Né? O tipo 2, que é a lesão plana, que ela é dividida em três formas, que é o 2A, que é o plano elevado, o 2B, que é o plano plano, e o 2C, que é o plano deprimido. E o tipo 3, né, que é o que tem ulceração. Então, essa é a classificação que a gente usa para descrever as lesões gástricas precoces. As mais comuns
são tipo 2A, que corresponde a 17%, que é o plano elevado, aqui tem um exemplo. O 2A mais 2C, que é o elevado com depressão, que equivale a 6,3%. Mas a grande maioria das lesões gástricas são tipo 2C, que são as deprimidas, né? Com 70% dos casos. O resto, a incidência é bem menor. Então, as lesões elevadas tendem a ser bem diferenciadas, tanto as vermelhas quanto as esbranquiçadas. Essa aqui é a melhor lesão para a gente ressecar. A chance dela ter uma invasão submucosa é bem menor, então a gente tem que procurar bastante esse tipo de lesão. Nas lesões deprimidas, quando elas são vermelhas, também elas têm uma maior incidência de serem do tipo diferenciado e podem ser tratadas por endoscopia, né? Então também tem um bom aspecto. Já no tipo deprimido pálido, quando a gente vê aqui um desaparecimento do padrão dos capilares, desaparecimento do padrão superficial e bem esbranquiçado, isso aqui é muito sugestivo do tipo indiferenciado. Então, o tipo indiferenciado tem um mau prognóstico mesmo quando ainda está na fase precoce. E esses pacientes a gente geralmente não faz ressecção endoscópica. Mesmo uma lesão pequenininha acaba indo para a cirurgia pelo risco de disseminação linfonodal, né? Então, é importante a gente avaliar essas características da lesão. E depois que a gente acha uma lesão alterada, que a gente achou uma lesão suspeita, para diferenciar se ela é câncer ou não, a gente pode fazer uso da magnificação. A magnificação também tem uma sensibilidade muito grande na definição se a lesão é câncer ou não. Como que a gente faz essa avaliação? Para o cólon, a gente tem o JNET, né, que é a classificação que dá uma ideia para a gente do tipo histológico e da profundidade de invasão. No esôfago, a gente usa o IPCL, que é a avaliação dos capilares. Já no estômago, é um pouco mais difícil. A gente tem essa classificação VS, que é vascular e superfície, né, que a gente avalia, mas ela só diz para a gente se isso é um câncer ou não. Ela não fala para a gente profundidade de invasão ou se dá para a gente fazer a ressecção ou não. O que vai deixar a gente saber se vai poder ressecar ou não é o fenótipo, os aspectos endoscópicos da lesão e a tentativa de ressecção, se a lesão sobe, não sobe, o tamanho, se tem ulceração ou não, que são os critérios expandidos de ressecção endoscópica da Associação Japonesa de Câncer, mas não faz parte da aula, eu vou só comentar isso daí. Então, o primeiro passo na magnificação para a gente saber se a lesão é um câncer ou não é se ela tem uma linha de demarcação, se ela tem um limite bem definido. Então, a técnica a gente vem examinando de fora para dentro até chegar na lesão. E aqui a gente consegue ver que tem uma linha demarcatória, né, bem definida. A gente consegue saber exatamente onde essa lesão começa. Então, esse é o primeiro critério. Mas algumas lesões benignas também têm linha demarcatória bem delimitada. Aí, a segunda parte, a gente vai avaliar a parte interna aqui. E vamos procurar capilares irregulares ou irregularidade na superfície das criptas. Então, aqui a gente vê, aqui tem um tipo de capilar, só uns pontinhos. Logo aqui do lado já tem uns maiores dilatados, mas com os ramos amputados. E aqui já tem capilares dilatados em aspecto de rede. Então, só nessa imagem a gente vê 3 padrões diferentes de capilar. Então, tem linha demarcatória, tem capilar irregular, isso é câncer precoce. Você já pode definir alta sensibilidade e alta especificidade. Se você não conseguir ver bem os capilares, você vai procurar o aspecto das criptas. Então, aqui tem um tipo de cripta mais compridinho. Aqui as criptas estão em pontinho. E aqui tem um desaparecimento completo das criptas. Então, também, se você achou irregularidade nas criptas, vários padrões diferentes próximos, isso também tem alta sensibilidade e especificidade para câncer. No Japão, preenchendo esses critérios, eles nem biopsiam, eles já fazem a ressecção direta. Aqui, os grupos tendem a fazer uma biópsia, para poder confirmar se isso realmente é uma displasia de alto grau, um câncer intramucoso, e para ver se ele confirmar se ele é diferenciado ou indiferenciado, que como eu já comentei, o tipo de diferenciado a gente resseca por endoscopia, ou indiferenciado não. Então, só dando um exemplo aqui de um aspecto regular, então, nessa imagem, todas as criptas, aqui é um padrão tipo pilórico, né, onde
padrão de criptas é mais compridinho, e a gente consegue ver as criptas, todas muito parecidas, e dentro aqui da cripta o capilar. Todos os capilares bem regularzinhos. Então, esse padrão aqui, mesmo se o paciente tiver uma linha demarcatória, é inflamatório, é benigno, isso aqui não é um câncer precoce. Já aqui, né, a gente está vendo a parte central de uma lesão. Aqui, ó, é o padrão tipo pilórico normal, e aqui a gente consegue ver bem uma linha demarcatória da onde começa a lesão, onde eu estou passando aqui a setinha do mouse. E aqui dentro, ó, capilares bem dilatados aqui ausência de capilares, aqui capilares mais fininhos e amputados, aqui ó, capilares bem tortinhos com um pouquinho de dilatação, aqui novas dilatações, aqui ausência de capilares. Então a gente vê que está tudo irregular, os capilares são todos diferentes uns dos outros. Então isso aqui é um câncer precoce gástrico. Daria para ir direto para a ressecção, mas aqui no Brasil a gente costuma biopsiar. Então qual a conduta? Em lesões avançadas a gente usa classificação de Borman e faz múltiplas biópsias, no mínimo 4. Já nas lesões precoces a gente usa a classificação de Paris, faz cromemagnificação para avaliar o aspecto da lesão, depois usa a classificação VS, vascular e superfície, para ver se ela realmente é um câncer precoce, e daí faz no máximo 1 ou 2 biópsias para não atrapalhar a ressecção, que quando você biopsia, faz uma fibrose, na hora de ressecar por endoscopia é mais difícil, é por isso que a gente diminui o número de biópsias. Aí o paciente vai ser submetido ao estadiamento do câncer, e aí que a decisão terapêutica vai ser feita. Se vai ressecar por endoscopia, se vai operar, se vai fazer quimioterapia pré, que também não é o objetivo da aula hoje, vai ter uma aula específica sobre câncer gástrico mais para frente. Então eu trouxe algumas imagens aqui para a gente fazer um exercício, né? Então aqui uma lesão grande, né, em torno de uns 2 centímetros talvez, na incisura angulares, com um fundo bem necrótico, bem sujo, mas as bordas estão bem regularzinhas, né? Essa é uma lesão, um aspecto benigno, parece ser uma úlcera péptica, está num local comum de úlcera péptica, com bordas regulares, mas ela tem um fundo bem sujo, né? Tem umas bordas que estão um pouquinho inflamadas. Então, vale a pena fazer uma biópsia nessa lesão, né? Então, como que a gente vai descrever? Uma úlcera ativa, profunda, com fundo sujo, localizada na incisura angulares, medindo aproximadamente 2 centímetros, e o que a terapêutica que a gente fez, biópsias. Né? E no final, na conclusão, eu vou dar a minha suspeita diagnóstica para o médico assistente do paciente. Então, acho que é uma úlcera benigna ativa na incisura angulares e usa a classificação de atividade. Saquita A1, úlcera bem ativa. Aqui, uma outra lesão no corpo gástrico, já é um lugar suspeito, bem extensa, muita necrose aqui dentro e com as bordas totalmente irregulares. Isso aqui, para mim, é um câncer, né? Uma lesão ulceroinfiltrativa. E eu tenho que passar essa ideia no laudo. Então, eu vou dizer, é uma extensa lesão ulcerada. Você vê que eu já mudei o termo, não estou chamando mais de úlcera. Mas eu também não posso afirmar com toda certeza que é um adenocarcinoma, apesar da chance ser muito grande, né? Então, esse é um termo adequado para você passar essa ideia para o médico que vai cuidar do paciente. Com bordas irregulares, né? Infiltrativos, fundo necrótico e a localização na parede anterior do corpo gástrico. Pacientes que podem ser submetidos à cirurgia, é importante também no seu laudo você dar alguns detalhes para o cirurgião que podem influenciar na cirurgia, como por exemplo a distância da transição esôfago-gástrica, porque se o tumor invadiu o esôfago, isso é um fator bem importante que vai alterar bastante a cirurgia. Então aqui eu coloco que a lesão se inicia 3 centímetros abaixo da linha zeta e se estende até incisura angulares. Então esses detalhes aqui em pacientes que podem ser submetidos à cirurgia são bem importantes. E na conclusão, uma lesão ulcerada gástrica, né, como eu acho que tem uma possibilidade muito grande de ser um câncer, já usa a classificação de lesões avançadas, né, Borman 3, úlcera infiltrativa, e a terapia que eu fiz, biópsias, no mínimo 4. Aqui uma outra lesão, né? Uma lesão deprimida na pequena curvatura do corpo distal. Essa lesão aqui é muito característica para mostrar a importância da cromoscopia, né? Se a gente faz um exame meio sujo, meio rápido, a gente não percebe, a lesão é muito discreta.
Mas quando a gente joga o índico carmim, né, a lesão muda totalmente de cara. A gente consegue ver bem a área deprimida, um pouquinho de área elevada aqui associada, né? E aqui é uma imagem com cromoscopia, mas sem magnificação, o que dificulta um pouco para a gente fazer a classificação VS. Mas a gente já vê aqui, mesmo sem magnificação, dilatação capilar, né? E tem uma linha demarcatória definida. Então, muito provavelmente, isso aqui é um câncer gástrico precoce. Né? Como que eu vou descrever e passar essa ideia para o médico assistente? Então, eu tenho uma lesão deprimida, localizada. A localização é super importante, porque esses pacientes costumam ter várias alterações na mucosa. É importante saber identificar bem qual a lesão que a gente biopsiou e avaliou. Então, uma lesão deprimida localizada na parede anterior para a pequena curvatura do corpo distal, medindo aproximadamente 20 milímetros, e eu vou usar a classificação de câncer precoce, Paris 02C, que é deprimida. Então, vou falar o que eu fiz, né, a mais. Eu fiz a cromoscopia eletrônica e magnificação, demonstrando a linha demarcatória bem definida e irregularidade capilar na área deprimida. Então, é suspeito, bastante suspeito de câncer precoce. E a cromoscopia com índigo carmim evidenciou bem as margens da lesão e o componente deprimido. Então, vou descrever uma lesão deprimida no corpo gástrico distal 02C, cromoscopia e magnificação com linha demarcatória bem definida e irregularidade capilar e biópsia única, para não atrapalhar a ressecção endoscópica. Se esse paciente for para ressecção endoscópica, porque para poder ressecar, né, a gente vai fazer o estadiamento, vai ver se não é uma lesão indiferenciada e analisar a possibilidade de ressecar por endoscopia. Já que um paciente jovem, né, com uma ulceração no antro distal, estava usando anti-inflamatório. Uma úlcera pequena, num lugar tranquilo, um paciente jovem sem epidemiologia, não tem metaplasia intestinal, não tem atrofia no corpo gástrico, as bordas são bem delimitadas, e aqui na cromoscopia a gente tem uma linha demarcatória? Tem, a gente consegue ver exatamente onde a lesão começa. Mas quando a gente olha na borda aqui da lesão, apesar dos capilares estarem um pouquinho dilatados e avermelhados, eles estão regulares, eles são iguais em toda a borda da lesão. Então isso aqui claramente é uma úlcera péptica, um aspecto mais característico da úlcera péptica. Como é que eu vou descrever? Uma úlcera ativa com fundo limpo, que mede aproximadamente 10 milímetros, localizada na região pré-pilórica. Cromoscopia eletrônica com capilares e padrão de criptas regulares, lesão benigna. Então, úlcera pré-pilórica ativa, vou usar a classificação de atividade para úlcera benigna. Aqui está 2. Biópsia. Eu posso não fazer biópsia agora, mas eu vou ter que fazer um controle com biópsia depois. Então, eu prefiro muito mais fazer a biópsia já na primeira identificação da lesão, né? E se vier benigno, o paciente evoluir super bem, eu posso considerar a possibilidade de não fazer um controle. Agora, se eu não vou biopsiar, obrigatoriamente eu vou ter que fazer um controle com biópsia depois. Então, só resumindo todas essas ideias, né, na descrição é muito importante de colocar localização, tamanho, extensão, número de lesões, a morfologia e colocar na suspeita clínica. Se o paciente tiver indicação cirúrgica, é importante descrever os detalhes que podem ser significativos para a cirurgia, invasão do bulbo, localização no corpo, né, ou se a lesão é bem no antro, para fazer uma ressecção parcial, invasão do esôfago. Se a lesão for precoce, descrever bem direitinho a localização para quando for fazer a ressecção encontrar. Se for um giste, que pode ser ressecado por endoscopia também, em que parede ele está, em que altura, distância dos pontos de referência. Isso é bem importante para ajudar na ressecção laparoscópica. Tudo que você fez também tem que descrever, cromoscopia, magnificação, o que você encontrou, né? E caprichar na documentação fotográfica, porque é comum a gente receber pacientes encaminhados para fazer ressecção de lesões e a gente tem que repetir o exame para olhar a lesão porque o laudo está mal descrito e as fotos também mal feitas, né? Então, isso dificulta e acaba fazendo com que o paciente tenha que fazer um exame a mais para poder indicar o tratamento adequado. Então, era isso que eu queria trazer e compartilhar e discutir com vocês hoje. Só agradecer de novo, Dorian, a oportunidade e o convite. Foi ótimo, Ivan. Obrigada. Agora eu chamo a Carol para fazer a sua aulinha. Bom dia. Mais uma vez também obrigada pela oportunidade
oportunidade de discutir aqui com vocês. Só confirma para mim se está aparecendo aí a tela. Certinho? Então, vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho então da terapia nutricional na prevenção e no tratamento das úlceras gástricas. Então, só antes da gente começar a falar sobre as condutas de prevenção e tratamento, lembrando que o tratamento é sempre complementar à conduta medicamentosa que o Dr. Ivan já explanou, né? Não existe o tratamento único e exclusivo da parte da nutrição para esse tipo de questão, né? De patologia. Mas então vamos começar a falar só um pouquinho dos mecanismos de defesa da mucosa gástrica. Nós temos aqui uma camada de muco, de bicarbonato e uma camada fosfolipídica, que tem a função de fazer a defesa da mucosa gástrica. O muco e o bicarbonato, principalmente, são formados através das células mucosa do colo e tem função de fazer uma barreira física, né? Essa barreira física vai tamponar o ácido gástrico e evitar possíveis danos no epitélio. Mas quando essas lesões já acontecem, naturalmente existe uma diminuição do muco, aumento da quantidade de ácido clorídrico e pepsina, né? E uma possível presença aí do H. pylori. O mecanismo de defesa natural seria o aumento do muco, aumento de bicarbonato, aumento do fluxo de sangue, tentando, né, possibilitar uma capacidade regenerativa desse epitélio. Quem faz esse papel são as prostaglandinas, né, que inibem a síntese do ácido clorídrico e estimulam, então, a produção do muco e do bicarbonato, tentando, então, aumentar o fluxo de sangue e fazer esse processo regenerativo. Onde a nutrição entra no auxílio desse processo regenerativo. Então, aqui só para dar um resuminho, né, a úlcera gástrica, então, é multifatorial, como o Dr. Ivan já colocou muito bem. Nós temos fatores ambientais que podem ser associados, como uma dieta inadequada, consumo excessivo de álcool e de cigarro, por exemplo, que vão levar a esses fatores que eu citei anteriormente, que é a diminuição da secreção de muco e bicarbonato e aumento da secreção ácida. Também podem existir fatores genéticos, fatores associados a medicamentos ou associados a inflamações e infecções prévias. Como que a dietoterapia vai ser aplicada dentro desse quadro? Primeiro, né, a questão da prevenção para pacientes que têm uma úlcera já de fator genético, como o Dr. Ivan comentou, alguns casos que têm recidiva com muita frequência. Então, esses pacientes, além da utilização de medicamento, eles precisam fazer um acompanhamento da parte dietoterápica, um controle alimentar, né, para que esses quadros não aconteçam com tanta frequência. Em relação ao tratamento, o principal objetivo é recuperar e proteger o revestimento gastrointestinal, tentando, né, melhorar o processo de digestão, alívio da dor e contribuindo aí para que o paciente tenha um estado nutricional satisfatório. Esse estado nutricional, ele pode sim ter uma interferência, levando até, por exemplo, um quadro de desnutrição, dependendo do tempo que esse paciente demorou para procurar ajuda, que muitos pacientes relatam, né, na entrada no consultório, que já tem a dor de estômago, a sensação de estufamento, de desconforto há muito tempo, mas não procuraram ajuda, né, antes, e vem com esse quadro desenvolvendo e ao longo do tempo diminui o consumo alimentar, tem um consumo alimentar mais seletivo, e esse processo leva a um quadro de perdas nutricionais e possivelmente um quadro de desnutrição também. Principalmente essa desnutrição acontece se esses pacientes têm uma estenose, por exemplo. Então, eles não conseguem consumir alimentos mais duros, mais fibrosos e começam a fazer uma dieta muito leve para evitar o sintoma da dor e chegam no consultório muitas vezes desnutridos, né, com algumas deficiências importantes. Então, nesse momento, o objetivo seria identificar qualquer alteração nutricional possível e determinar uma intervenção adequada para que esse indivíduo possa se recuperar de forma mais rápida e sejam corrigidas as perdas nutricionais. Essa avaliação é feita por antropometria, mas é importante a gente lembrar que muitas vezes peso e medida, que são as bases da antropometria, não justificam uma avaliação correta. Nós podemos ter um paciente com um peso adequado e com uma perda ponderal de massa muscular grande,
Então, existem outras formas, bioimpedância, exames laboratoriais, que a gente pode avaliar o real estado nutricional desse indivíduo, principalmente quando nós falamos da parte de micronutrientes. Né? Então, para uma boa avaliação de perdas nutricionais relacionadas a vitaminas e minerais, é importante que os testes bioquímicos sejam realizados. Os principais objetivos no início do nosso tratamento vão ser tomar condutas que evitem a hipersecreção de ácido clorídrico, né, para que os sintomas desse paciente sejam amenizados, promover a cicatrização e a redução do processo inflamatório que está ativo, né, no quadro de úlcera. É possível fazer uma suplementação vitamínica? Sim, mas não existe nenhum consenso em nenhum dos artigos e nem guidelines sobre a utilização totalmente necessária desse tipo de suplementação. O que encontra-se evidências principais é sobre a utilização de zinco, selênio e vitamina A, como fatores protetores da imunidade na recuperação do processo inflamatório e cicatrização da ferida. Né? Aqui tem uma tabelinha com relação às recomendações diárias, né, para pacientes com úlcera péptica, levando em consideração aqui a fase aguda e já a fase de recuperação desse paciente. Então, em relação à distribuição de macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, praticamente não existe diferença entre os pacientes em fase aguda e fase de recuperação. Só uma recomendação mínima do aumento de consumo de proteínas, pensando no processo de cicatrização mesmo. Aqui, afirmando o que eu coloquei no slide anterior, então, se possível, um aumento na utilização de zinco, de selênio, de vitamina A, de vitamina C, que tem um potencial antioxidante, principalmente na erradicação do H. pylori, que eu vou colocar depois aqui para vocês. A utilização de fibras, não existe diferença da prescrição para a fase aguda e para a fase de recuperação, e também com relação aos probióticos não existe necessidade de aumento, mas uma indicação já de que eles podem auxiliar principalmente no controle do H. pylori. Então, com relação à utilização de fibras, as fibras vão promover um efeito tampão, né? Então, elas reduzem a concentração de ácidos biliares e diminui o tempo de trânsito. Isso, na verdade, não vai chegar a ser um tratamento para a úlcera, mas ela vai ser uma possibilidade de melhorar o desconforto que esses pacientes sentem com relação à distensão abdominal. Então, se esse indivíduo consome uma quantidade adequada de fibras, nós vamos evitar que ele tenha aquela sensação frequente de plenitude, de estufamento, de desconforto, e isso levaria a uma redução maior do consumo alimentar nesses indivíduos. Em alguns estudos da literatura, existe a indicação de que 80% a 90% dos pacientes que têm quadros de úlcera gástrica não consomem uma quantidade adequada de fibras, que seria aqui os 20 a 30 gramas por dia que estão descritos aqui na tabela. Na verdade, isso não deixa de ser uma constante, né? A grande maioria das pessoas não consome 20 a 30 gramas de fibra no dia a dia. Então, os pacientes de úlcera não fogem desse perfil da grande maioria da população, né? Mas nesses casos, nós precisamos reforçar a importância do consumo de fibra e depois aqui, quando eu for falar dos alimentos proibidos, desmistificar a ideia de que as frutas, principalmente todas as que têm um grau de acidez, não podem ser consumidas por esses pacientes. Naturalmente, com a evolução dos sintomas, esses indivíduos começam a cortar todos os alimentos que estão descritos no Google ou que os familiares ou os vizinhos contam que podem levar a sintomas. Então, o principal grupo que é excluído aí é o grupo das fibras. Com relação à utilização de probióticos, já foi até comentado em alguns finais de semana atrás, que nós tivemos a aula sobre H. pylori com a doutora Lilian, que existem evidência de que a utilização do probiótico pode ser benéfica, principalmente para o tratamento do H. pylori, promovendo o menor crescimento, suprimindo até a infecção pelo H. pylori. Mas não existe ainda um consenso na utilização do probiótico
e ainda estão sendo estudadas as cepas, por exemplo, né? O que mais nós temos certeza é que eles reduzem os efeitos colaterais associados ao antibiótico, principalmente quando é necessário fazer a utilização do tratamento com antibiótico para controle do H. pylori, junto com o tratamento para úlcera. Com relação a antioxidantes, a vitamina C tem um papel importante na erradicação então, do H. pylori, e é recomendada uma dose de prescrição diária de 500 mg por dia por 3 meses. Isso pode ser feito por via suplementar, porque a recomendação diária das DRIs, né, do que nós utilizamos como base para prescrição, permite que nós prescrevamos até 2.000 mg por dia. Então, pensando que esse paciente vá consumir isso através da dieta e mais uma suplementação de 500 mg, isso é possível sem nenhum tipo de dano e com possíveis benefícios para o tratamento desse paciente. Então, agora, vamos falar da parte que a grande maioria das pessoas mais se interessa quando a gente fala sobre tratamento nutricional. Quais são os alimentos que podem ser consumidos e quais são os alimentos que devem ser evitados? É a pergunta que eu mais escuto no consultório. Então, quando chega um paciente com úlcera gástrica, a primeira pergunta é: eu posso tomar café? Eu posso tomar uma limonada? Ou eu posso comer gordura? Né? A maioria dos pacientes pensa que só retirando esse alimento vai se resolver o problema, ou outros também pensam que depois que vem com o tratamento medicamentoso prescrito, então pelo médico assistente, eles não precisam cortar o alimento, que só a utilização do medicamento resolve. Então, é um conjunto, né, de coisas. É importante que esse paciente esteja medicado e cumprindo a conduta aí que foi prescrita, mas também é importante que o cuidado alimentar seja feito para que se evite a produção de ácido. Né? Então, esses alimentos todos que estão descritos aqui nesse slide, eles estimulam a secreção ácida e eles vão retardar o processo de cicatrização. Então, a gente orienta que seja restringido o consumo de álcool, o uso de cigarro, né? O café, que é uma coisa bastante discutida, tanto o café comum quanto o café descafeinado tem o mesmo potencial de produção de secreção ácida, então é orientado a restrição. No início do tratamento de úlcera, eu praticamente proíbo os pacientes do consumo do café, pelo menos por um período mínimo aí de 2 a 3 semanas, até que os sintomas melhorem, e depois a gente retoma o consumo do café. No entanto, tem que se tomar muito cuidado, porque a grande maioria das pessoas toma café em jejum. Então, o consumo do café em jejum vai piorar muito o sintoma desse indivíduo, mesmo utilizando a medicação. Então, quando a gente libera o café, que ele seja associado ao consumo de algum alimento, né? Porque senão esse paciente realmente vai ter muito sintoma. Outra coisa que aqui na nossa região é muito consumida em jejum é o chimarrão, que além de ser um estimulante, também tem uma temperatura muito elevada, né, da água que é consumida no chimarrão, que pode piorar muito os sintomas desse paciente. Então, e outro detalhe importante, principalmente aqui na nossa região, a gente acompanha isso muito no consultório, até em pacientes pós-operatórios, que é uma restrição que eu costumo fazer, as pessoas consomem chimarrão em doses absurdas, né? Então, não é uma cuia de chimarrão, são 2, 3 térmicas ao dia. Então, isso precisa ser controlado, porque isso vai interferir realmente na piora dos sintomas e retardar um pouquinho o efeito do esperado, até pelo medicamento que foi prescrito, né? Chocolate vai ter um efeito parecido também com o café. O limão e os cítricos, um controle é interessante, principalmente num primeiro momento onde os sintomas estão mais exacerbados, mas não chega a ser uma proibição. Pimentas e temperos picantes também é necessário um controle. Gorduras, massas à base de trigo e doces, são coisas que normalmente os pacientes já chegam no consultório sem consumir, porque mesmo antes de terem o diagnóstico, normalmente eles passam muito mal com o consumo desses alimentos, são gatilhos para os sintomas de dor. Então, eles já chegam avisando: a gordura eu não como há muito tempo porque o meu estômago não aceita, doces eu já não como porque o meu estômago não aceita, bebidas gasosas, refrigerante também. Então, é uma classe de alimentos mais fácil de restringir, porque realmente o sintoma é muito imediato. Como eles não querem sentir dor, naturalmente eles já tiram esses alimentos. A última, que eu até fiz ali uma observação, são os leites,
que muitos pacientes utilizam o leite imaginando que ele diminui a sensação de dor, de azia, de queimação, né? Existem muitas histórias de cultura empírica, né, com relação à utilização de leite para tratamento de gastrite ou de úlcera. Então é muito comum você ver um idoso falar que quando ele tem dor de estômago ou queimação, ele toma um copo de leite e ele melhora na hora. Realmente acontece um efeito tampão de normalização aí do pH do estômago com a utilização de leite. No entanto, logo na sequência existe um efeito rebote da produção de ácido por causa da fermentação do leite e esse sintoma vai ser muito piorado na sequência. Então, o leite, além de não ser um tratamento para melhora da dor, ele ainda piora a recuperação da úlcera, da ferida, estimulando a produção de ácido. Não chega a ser, como não é em nenhuma das restrições que eu estou colocando aqui são definitivas, então não é uma restrição definitiva, mas é importante que esses pacientes saibam que é necessário um controle e que principalmente esse composto alimentar não é indicado para tratamento. Na verdade, nenhum composto alimentar é indicado como tratamento único, né? Eu já falei isso aqui no começo da aula, para úlcera ou para gastrite. Aqui, só uma tabela um pouco mais abrangente do que eu coloquei aqui, do que seriam alimentos livres, alimentos que devem ser consumidos com moderação e alimentos proibidos. Então, aqui na nossa tabelinha dos alimentos proibidos, né, o café, o chocolate, o limão, a pimenta, que são alimentos já bastante conhecidos. E os alimentos utilizados com cautela, principalmente gorduras, alimentos dos grupos aqui bastante flatulentos, feijão, brócolis e industrializados. Esse grupo de alimentos aqui utilizados com cautela são alimentos que vão provocar uma série de sintomas que são desconfortáveis e podem fazer com que o tratamento medicamentoso demore um pouco mais para promover o efeito desejado, porque esse paciente vai continuar sendo sintomático, queixoso, por causa da alimentação. Então, isso também é importante deixar aqui bem claro. O tratamento medicamentoso pode estar sendo aplicado da forma correta, o paciente aderindo ao tratamento medicamentoso de forma correta, mas não melhora dos sintomas porque ele consome alimentos que estimulam diariamente os seus sintomas, né? Então, se ele não associar uma alimentação correta e uma boa conduta ao tratamento medicamentoso, ele pode até estar tendo melhora, mas ele vai continuar sendo sintomático, queixoso, procurando o médico, e esse tratamento se torna mais cansativo, mais prolongado. Então, é importante essa orientação inicial. Outro detalhe importante é que nem só os alimentos que são consumidos são responsáveis pela regularização dos sintomas, mas a forma que esse paciente come. Inclusive, a forma errada, né, a forma inadequada que muitas pessoas se alimentam no dia a dia, levam aqueles fatores ambientais lá do primeiro slide, de muitas vezes por causa desse descuido começarem a desenvolver um processo de gastrite, que pode levar futuramente a um quadro de úlcera. Então, as primeiras orientações são comer de forma lenta. Isso é uma orientação que a gente dá para todos os pacientes que têm qualquer alteração de esôfago, de estômago, de intestino, praticamente todas as questões que se associam ao trato gastrointestinal, né? E é uma grande dificuldade na nossa realidade, porque as crianças já comem rápido, acordam atrasadas para ir para a escola ou comem na frente da televisão, e nós adultos, prefiro nem entrar em detalhes da forma que normalmente nos alimentamos pela pressa do dia a dia. Então, é muito importante orientar esses pacientes a pararem tudo o que estão fazendo, tirarem o celular do lado na hora das refeições, tirarem 15 ou 20 minutos que seja para realmente mastigarem devagar esse alimento, sem consumir uma quantidade grande de líquidos durante a refeição, porque o mais comum é que esse paciente mastigue 2 vezes e engula o alimento com um líquido, empurre esse alimento, né, que a grande maioria das pessoas faz isso, e basicamente a nossa parte mecânica da digestão é a boca, é o dente, né? Se isso não for bem mastigado, a quantidade de ácido que vai ter que ser secretado para que a digestão seja finalizada no estômago é muito maior. Então, esse estômago vai estar exposto a uma quantidade de ácido. Se esse estômago já tem algum processo inflamatório, alguma ferida, uma gastrite ou uma úlcera, isso vai ser com certeza muito piorado, né? Outro detalhe, fracionamento de refeições, que é uma regrinha da nutrição tão batida, tão antiga,
mas que nós precisamos reforçar. Se esse indivíduo consome uma alimentação fracionada a cada 3 horas, a cada 4 horas, um período mínimo que seja, ele não vai ter uma quantidade de ácido excessiva sem utilização no estômago, porque esse ácido vai estar para fazer o processo de digestão desses alimentos. Temperatura dos alimentos, principalmente no primeiro momento de diagnóstico de úlcera, eu oriento o controle de alimentos muito quentes e muito frios, porque isso realmente estimula a dor, né? Então, esses alimentos têm que ter uma temperatura e uma consistência mais branda, né? Porque se esses indivíduos consumirem uma fibra de uma carne assada, por exemplo, ou uma quantidade muito grande de cascas, de frutas e de sementes, ele vai exigir também um tempo de digestão maior, né? O tempo de esvaziamento gástrico desse tipo de alimento é maior. E a partir do momento que esse alimento está ali no estômago, vai se produzindo secreção gástrica também. Então, nesse primeiro momento, se eles conseguirem consumir alimentos sem casca, vegetais mais cozidos ao invés de crus, carnes mais macias, moídas, né, com um preparo diferenciado, isso vai ajudar também no processo de digestão. Com relação à biodisponibilidade de nutrientes versus o tratamento medicamentoso, isso que eu vou colocar aqui são efeitos de deficiência com o uso a longo prazo desse tipo de medicação, então isso não entra naquelas primeiras 8 semanas, por exemplo, que o Dr. Ivan pontuou na aula dele, mas tem muitos pacientes que, após o tratamento, se sentiram tão bem, do tratamento medicamentoso, né, se sentiram tão bem que continuam, por exemplo, usando omeprazol para o resto da vida, mesmo sem prescrição. E isso pode levar, ao longo do tempo, a algumas deficiências nutricionais importantes, por exemplo, deficiências de vitamina B12, e a vitamina B12 necessita, né, do fator intrínseco aí para a sua absorção, e esse fator é diminuído na presença do inibidor de bomba, então é comum muitos pacientes desenvolverem ao longo do tempo essa deficiência. E a deficiência de B12 vai levar a acarretar diversos outros problemas, principalmente de função neurológica. Então é importante que a gente faça, se não for possível a suspensão do medicamento, e isso quem vai definir é o médico prescritor, a gente vai precisar fazer uma reposição dessa vitamina B12 para os pacientes. Também é possível a redução, na verdade, a deficiência de ácido fólico, principalmente com a utilização a longo prazo de antiácidos à base de alumínio. Se necessário, também é possível fazer a suplementação de ácido fólico. E o ferro também tem uma interação muito grande quando é utilizado antiácido, então a absorção de ferro fica diminuída. E também é importante lembrar, né, que nesses quadros de úlcera, a hemorragia é uma coisa bastante frequente, então sempre que existe uma úlcera e com uma hemorragia associada, é importante avaliar as concentrações de ferro desse indivíduo para verificar a necessidade até preventiva da reposição do ferro, antes que esse paciente venha desenvolver mais sintomas por causa desse processo, né? Então é muito comum a gente encontrar pacientes que têm úlcera e que são anêmicos, né? E isso é importante que seja corrigido de forma mais rápida possível. Esse último slide que eu coloquei aqui, tem muitos estudos que falam sobre fitoterapia, né, no tratamento da úlcera, até porque é uma das coisas que nós mais escutamos na cultura popular. Né? Então, se você começa a conversar com uma pessoa e conta para ela que você tem uma gastrite ou que você teve uma úlcera, é muito comum sempre existir uma boa indicação de um chá ou de uma erva para o tratamento desse problema. Né? Então, aqui nesse estudo, foram levantados algumas das mais conhecidas, né, do tratamento fitoterápico mais conhecidos, como confrei, boldo, carqueja, né, mamica, são coisas que normalmente as nossas mães, avós ou vizinhas têm plantadas no fundo do quintal e após uma refeição que não teve uma boa digestão ou provocou um quadro de estufamento, a indicação é sempre um bom chá de boldo, né? Nenhum desses fitoterápicos tem comprovação científica da sua atividade, tá? Então, é muito importante deixar isso claro para os pacientes, que isso não é tratamento, né? Eles podem até promover algum benefício pela proporção de antioxidantes e flavonoides que existe dentro do chá. No entanto, não é tratamento.
né? Então, é até complicado quando esses chás são utilizados em doses exageradas, porque a fitoterapia, mesmo sendo um tratamento teoricamente natural, que é o que a maioria das pessoas falam, os fitoterápicos também têm poder medicamentoso quando utilizados em doses exageradas. Então, nós precisamos realmente jogar com a realidade com os nossos pacientes e explicar que sem o medicamento e um controle alimentar correto, é possível que esse quadro não venha a ter um bom desfecho. Seria isso. Obrigada. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. Eu estou assim, alucinada pela aula do Ivan, porque tirou muitas dúvidas minhas. Então, eu só queria perguntar uma coisinha para ele. Então, todas as vezes que tem uma cicatriz ali de úlcera, a gente sempre vai ter, Ivan? Sempre que você tem uma úlcera profunda, Dori, né, e ela forma uma cicatriz maior com retração de pregas, ela vai acabar ficando. Às vezes, se foi uma ulceração mais superficial, no controle você vê uma alteraçãozinha ali, que não teve retração de pregas, mas daí ela desaparece. Mas se foi uma úlcera profunda, ela sempre deixa cicatriz. Claro, você precisa biopsiar todas as vezes a cicatriz? Não, se você teve uma úlcera, biopsiou, veio benigno, fez um controle, estava cicatrizado, né, biopsiou, veio benigno de novo, você não precisa biopsiar todas as vezes que você faz endoscopia se não tiver algum fato novo, alguma alteração nova naquela cicatriz. Por isso que é importante também a gente dar uma olhadinha no exame anterior do paciente para saber o que procurar, né? Se ele teve uma úlcera ou não, porque muitas vezes esses pacientes chegam na nossa lista de endoscopia e a gente não sabe, né? Vem sem pedido ou o pedido vem só com dor abdominal, né? Então, se você tiver um exame anterior, perguntar para o paciente, isso é importante para você poder procurar melhor também. E a aula da Carol foi extremamente elucidativa em relação à alimentação. Foi muito bacana. Agora eu quero abrir a palavra para dúvidas, comentários dos nossos participantes. Eu queria só fazer um comentário da aula da Carol. Dori, só uma questão de ordem. A reunião nossa que horas? Em tese, é das 7 às 8 horas da manhã. É o tempo estipulado. A gente teria 2 minutinhos agora para a gente... Não, eu não ouvi que interrompeu. Das 7 às 8 horas. Porque lá quando nós abrimos sábado, a gente ia até 8h30. Então eu fiquei na dúvida, porque normalmente até 8 horas a gente perde muito no debate, sabe? Normalmente as aulas são extensas. Sim. E o debate são fundamentais em qualquer discussão, né? Principalmente para os alunos aí, que eles às vezes eles guardam mais as coisas quando a gente debate aqueles itens que ficou meio na dúvida, sabe? E assim, o único problema agora é que todos os nossos afazeres aos sábados começam às 8 nesse tempo de pandemia. Por isso que a gente tinha pré-estabelecido. A gente pode mudar também. Aí a gente fala com toda a estrutura da clínica para os médicos continuarem até as 8h30. Talvez ficasse alguns aí, o palestrante, mais um ou dois debatedores, até 8h30, 8 horas, os que têm afazeres, liberar, né? Tá bom, combinado. Mas tá bom. Aí hoje você vai estender até que hora? Você vai encerrar agora ou você vai deixar para o debate? Não, eu acho que precisa de um debate, que as aulas foram boas demais para ficar sem debate. Eu queria fazer um comentário só sobre o leite. Até eu acreditava que o leite era bom para gastrite. Não sabia Claro, tem o efeito rebote, né? Igual quando a gente usa antiácido. Você usa o antiácido, você vai fazer um efeito tampão, neutralizar, mas a longo prazo você vai fazer com que o paciente tenha uma nova secreção ácida pela queda rápida do pH, né? Agora, esse efeito da fermentação do leite, esse era um efeito que eu não conhecia. Você pode comentar um pouquinho, Carol?
Posso sim. Isso é uma coisa muito questionada, doutor Ivan, no consultório. É uma briga, na verdade, que a gente tem com os pacientes, né? Porque realmente as pessoas consomem, eles ainda não falam só do leite, falam até da batata, que tem esse efeito parecido, né? Que consomem e a sensação no primeiro momento é que aquilo alivia os sintomas por completo. Mas, assim, isso da questão do leite, principalmente, é comprovado mesmo na literatura, né? Porque o grau de fermentação que o leite provoca na hora da digestão, ele produz um efeito rebote, assim, 3 a 4 vezes maior do que o efeito que ele faz de tamponamento, né? Então, em média, o tempo, né, que está descrito na literatura é que é em média 1 a 1h30 depois da utilização do leite, que é o tempo que se cessam os sintomas, o efeito rebote vai piorar de 3 a 4 vezes, né? Então, a gente cuida bastante, não chega a proibir, né, por exemplo, o consumo de um queijo, de um iogurte. O que a gente proíbe é o que os pacientes fazem assim: estou com dor, tomo um copo de leite gelado. Usa como né? remédio. E isso realmente não tem indicação nenhuma e comprovação, né? Então, é uma briga, é uma discussão, porque é difícil fazer as pessoas acreditarem numa coisa que elas sentem que melhora, né? Mas o efeito rebote realmente é muito pior. E assim, quando a gente fala do efeito rebote, não necessariamente eu estou dizendo que 1h30 depois o paciente vai começar a ter queimação, mas 1h30 depois ele vai ter uma produção 3 a 4 vezes maior de ácido decorrente daquela digestão. E esse sintoma mais para frente vai vir numa próxima refeição, por exemplo, né? Bacana, bem interessante. Vou ter que começar a tomar um omeprazol, então. Largar o leite. Não. Dori, posso falar? Sim, lógico. Aproveitar o tempo, parabenizar o Ivan, parabenizar a Carol, excelentes aulas, né? Foi bem esclarecedora a aula, né? As 2 aulas foram bem esclarecedoras. Rapidinho, então quando uma dúvida para o Ivan, a gente tiver metaplasia e atrofia, como tem que ser o protocolo de seguimento desses pacientes, endoscopicamente falando? Como é que a gente acompanha? Bacana, Tomás, isso é bem importante. Não existe uma indicação de rastreamento para câncer de estômago. No Japão é diferente, porque eles têm uma incidência muito maior. Mas a indicação de rastreamento aqui na nossa região, ela não é custo efetiva. Então a gente tem que selecionar bem os pacientes. Quem que a gente vai acompanhar? A gente acompanha os pacientes que têm alto risco. Uma história familiar em idade precoce, o pai, o irmão, a mãe tiveram câncer cedo. Pacientes que fumam ou ingerem grandes quantidades de álcool, e pacientes que a gente identifica na endoscopia, infecção crônica pelo H. pylori com atrofia e formação de metaplasia intestinal. O ideal desses casos é a gente tratar o H. pylori, ou quando o paciente já desenvolve metaplasia, aí é um problema, porque primeiro ele faz atrofia e depois metaplasia. Mesmo tratando o H. pylori, a metaplasia não regride mais. Então esse paciente vai continuar em risco e vai ter que ser acompanhado, aproximadamente a cada 2 a 3 anos, com uma endoscopia bem feita, uma endoscopia de qualidade, não aquela endoscopia rapidinho, Tem que ser cromoscopia, magnificação, preparo prévio, fazer uma avaliação bem detalhada da mucosa. Já o paciente que tem atrofia gástrica por causa do H. pylori, mas não tem metaplasia ainda, você trata o H. pylori, ele melhora da atrofia, esse paciente diminui bastante o risco dele desenvolver câncer. Então, por isso que é importante a gente tratar o H. pylori quando a gente vê, principalmente se ele está associado à atrofia, porque se a gente deixar o paciente desenvolver metaplasia intestinal no estômago, ele não sai do grupo de risco mais. Não é mais uma lesão que a gente tem possibilidade de reverter. Muito obrigado. Outra pergunta. Quando o paciente toma anti-inflamatório, você dobra a dose do IBP? Não. Agora é empírico, tá? Os estudos mostram dose plena suficiente. Mas quando eu vejo uma úlcera muito feia ou um paciente que sangrou, eu costumo usar dose dobrada no começo e sucralfato. Mas isso aí é minha prática, Tomás. Na literatura é dose plena, tá? Então, no sucralfato, falando em sucralfato, você tem assim, é preconizado que o sucralfato forma essa camada protetora, né? O úlcero, tudo ajuda nas irritações.
Tem horário para dar o sucralfato? O sucralfato ele consegue fazer efeito sobre a úlcera, proteger ela durante 6 horas. Então, o ideal é que você use 4 vezes ao dia, de 6 em 6 horas o sucralfato. É bom que não esteja com o estômago cheio, né? Porque daí ele gruda na comida e atrapalha, em vez de grudar em cima da úlcera. Então, o ideal é usar quando você está com o estômago vazio, de 6 em 6 horas. Mas ele não é um tratamento que a gente possa usar sozinho, sabe? Né? O sucralfato, os estudos mostram que na cicatrização da úlcera, ele tem, usado de 6 em 6 horas, ele tem um efeito parecido com um bloqueador H2. Então, ele é bem menos do que o inibidor de bomba. Mas como um adjuvante no tratamento, ele vai super bem. Dá a impressão que ele ajuda a tirar dor, né? Ele protege a úlcera, né? Ele fecha, faz uma capa sobre ela, né? É a ação da prostaglandina. O que o anti-inflamatório atrapalha, o sucralfato protege. Mas não adianta usar preventivo também, porque ele só faz efeito em úlcera que está aberta, né? Que ele gruda lá na úlcera, senão ele não funciona. Tá. Ivan, terapia com antagonista H2 eu usava muito associado, às vezes, em alguns casos, pacientes refratários com muita dor e úlcera refratária, assim, o tratamento usava antagonista H2. Agora foi retirado a ranitidina. O que a gente usa? Tomás, não tem opção. Ontem eu atendi uma paciente que ela teve alergia com omeprazol, né? Daí ela foi num outro médico e falou, então vamos usar o pantoprazol, que é o inibidor de bomba que tem menos interação medicamentosa. Ela foi parar no hospital, com 2 olhos inchados, língua grossa, né, com o pantoprazol também. Não tem ranitidina. A ranitidina teve um problema num composto que vinha da Índia, estava contaminado, foi retirado tudo do mercado, não existe mais. E quem tem ainda não deve usar porque os lotes estão todos contaminados. Cimetidina foi retirado também porque dava arritmia. Não sobrou nada, sobrou antiácido. Você pode associar antiácido para o paciente, mas cuidar com aquelas coisas que a Carol comentou das alterações nutricionais, né? Que o antiácido expolia algumas vitaminas. Qual que é mesmo, Carol? Você repete para mim? Do antiácido. Tá, microfone, Carol. Desculpa, não estava conseguindo ativar aqui. Vitamina B12, ácido fólico e ferro. Então, porque o tratamento acaba sendo a longo prazo, né, Tomás? Porque demora mais para cicatrizar, o efeito é bem pior. Agora, associar um antiácido para os sintomas de escape do inibidor de bomba, isso é uma coisa bacana, porque o paciente melhora rápido. E como ele está com a bomba de prótons inibida, ele não vai ter o efeito rebote, né? O problema do antiácido é o efeito rebote quando você não está com a bomba de prótons inibida. E a última pergunta, assim, rapidinho. No câncer precoce, Ivan, cabe ecoendoscopia? Uma boa discussão. Lá, você vai ler os estudos, você vê que é um pouco difícil a avaliação, né, por ecoendoscopia nessas lesões, porque às vezes você pode subestimar ou superestimar a profundidade por causa da reação desmoplásica, da inflamação que tem ali um pouquinho em volta, né? Os japoneses dizem que a avaliação endoscópica, os aspectos fenotípicos da lesão são suficientes para você estimar, né, a profundidade de invasão e indicar se vai fazer ou não a ressecção. Para eles é mais fácil fazer uma biópsia excisional através de um ISD, retira toda a lesão e o patologista vai dizer se está curado ou não, do que você fazer a ecoendoscopia. Agora, quando eu estava lá na Coreia, o pessoal do digestivo alto fazia 100% de ecoendoscopia radial nos pacientes antes de fazer ISD. Eles levavam bem em conta. Então, eu acho que isso é uma coisa bem da preferência de cada serviço. É uma arma a mais que a gente pode usar no estadiamento para ajudar a gente a guiar a conduta. Obrigado. E, Carol, só uma dúvida aqui. Carol, só perguntar aqui rapidinho. Aquele uso você falou do citoterápico, chá que o pessoal usa, do efeito, né, que não tem. Mas, por exemplo, um
paciente, o uso de bebidas, né, pós-alimentar, frias, é benéfico, ou você acha que o paciente com úlcera tal tem que tomar mais chazinho quente para poder ajudar melhor na digestão e esvaziar o estômago? Então, doutor Tomás, eu coloquei ali que nos estudos não tem evidência científica, mas nós vemos na prática clínica que muitas pacientes usam e se beneficiam do efeito, né, do chá. O que a gente orienta é que o chá não é tratamento e que ele não deve ser usado em quantidades exageradas, mas para algumas pessoas que se beneficiam, por exemplo, após o almoço, tomam um chá de boldo, um chá de carqueja, que não seja tão concentrado, em temperatura morna, e isso melhora os sintomas, pode manter a conduta, né? Tem muitos pacientes que realmente se beneficiam disso. O consumo de água logo após a refeição, principalmente água fria, eu não indico, nem para paciente com gastrite úlcera e nem para nenhum paciente, né? Não chega a ter aquele critério de que a gente tem que esperar meia hora para tomar líquido depois da refeição, mas as pessoas acabam realmente consumindo uma quantidade de água ou durante ou logo após a refeição grande, e isso na verdade atrapalha muito, né, o processo de digestão, principalmente com relação à liberação de ácidos. Então eu não oriento, mas o chazinho não teria problema, tá? Só fazer uma outra observação, tem uma pergunta aqui no bate-papo, só me adiantando, doutora Doriane, que eu acabei de ver, que perguntaram se tem algum alimento que pode gerar alívio ao paciente sem esse efeito rebote do leite que eu falei, né? Uma coisa que tem uma comprovação até interessante é o uso de couve, a couve-folha, né? Tem algumas pessoas que falam do uso da couve ou do suco verde, por exemplo, com potencial de cicatrização de feridas, das úlceras ou gastrites. Isso não é verdade. Ela não tem um potencial de cicatrização, mas ela tem um potencial, sim, de normalização do pH muito interessante, que diminui bastante os sintomas dos pacientes. Então, em relação a alimentos, a couve a gente já consegue indicar. Só que tem que tomar muito cuidado, que as pessoas costumam bater couve com limão em jejum, né, para fazer suco verde. Aí já não adianta nada. Então, teria que ser a couve mesmo, de verdade, sozinha, ou talvez associada a uma fruta como maçã, por exemplo, que daí não vai ter esse efeito ácido. Bom dia a todos, posso falar, né? Você está coordenando? Eu queria fazer um comentário, assim, primeiramente dizer que o conteúdo que o Ivan apresentou foi ótimo, mas nós estamos num trabalho de protocolos. E também a Carol, né, apresentou. Mas se a gente não seguir uma regra que eu estava aqui já discutindo com a Dori e com a Cláudia, que a gente está numa rigorosidade aqui, nas minhas coisas que eu estou fazendo, então a gente poderia acrescentar ali, não vou discutir o conteúdo, tá ótimo. A história clínica, eu acho que vale a pena a gente colocar, não esquecer de botar a história clínica, porque ela vai nortear o endoscopista no que o médico quer que pesquise. Então, a gente não pode esquecer de que a história clínica, às vezes você está no consultório, você pode aprofundar familiar, pode aprofundar mais coisas, né? E o segundo que eu dividiria o meu protocolo em 3. Eu dividia em úlcera, em câncer e câncer precoce, assim, só para estabilizar uma organização do nosso protocolo. E aí eu também pediria, né, para não esquecer uma coisa que eu chamei nos meus protocolos e mandei para o Floriano, para que ele faça a avaliação e ele bote as coisas dele que ele acha, né, porque às vezes você diz assim, eu vou biopsiar uma úlcera aguda, ele diz, não, espera um pouco, não biopsia aguda. Vou biopsiar uma esofagite aguda, ele diz, não. Então, como que é melhor para ele também receber esse material, né, que a gente estabeleça uma conexão bem próxima, porque a gente vê aí na reunião de quarta-feira que muitas vezes a gente pega no pé dele e às vezes tem coisas que não ficam bem estabelecidas, tá? E também, só para dizer que da cirurgia, então, quando que você indicaria cirurgia nos casos de úlcera, nos casos que está estabelecido no nosso protocolo? A úlcera, quando que vai ser operada, o câncer precoce, quando que você indica a cirurgia, você falou ali nas entrelinhas, e o câncer avançado, claro, né, e aí entraria o cirurgião mostrando qual é a técnica que ele usaria nos cânceres que é no câncer do estômago, se ele completaria o protocolo, né,
na questão de úlcera, né, de câncer, porque nós fizemos câncer e acabou, nós estamos fazendo diagnóstico. Mas daí veio o pessoal da cirurgia e faz essa complementação. Então, nesse trabalho teu agora, precisaria a complementação disso que eu falei, né? O patologista e o cirurgião. Minha opinião, né? Não sei se a Dori concorda também. Beleza. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Não, Dori, eu queria ter um comentário sobre isso, se você concorda com o que eu falei. Concordo com o que você falou e a gente pode conversar isso separadamente fora do ambiente de discussão das aulas. Eu estou aproveitando porque nós temos os outros colegas e assim a gente estabelece cada vez que a gente vai fazendo as aulas, a gente vai estabelecendo e vai se organizando essa norma, né, para a gente poder falar a mesma coisa no futuro. Mas a discussão próxima, que seria os detalhes, né, do tratamento, isso tudo também tem que ser discutido. As perguntas do Tomás, que foram boas, né, que daí estabelece ali, a Carol organiza, né, nesse protocolo e escreve essas informações. Deixa eu só, eu sei que adiantou o horário, não sei se ainda dá tempo de comentário, mas você acha que dá tempo? Só queria comentar um pouquinho da cirurgia aí, para complementar a aula do Ivan. Eu achei a aula do Ivan, da Carol, mas especificamente do Ivan, assim, extremamente qualificada, assim, uma profundidade muito, muito importante. Eu acho que o Japão, a Ásia, eles têm um cuidado, a incidência muito alta de câncer, então eles têm um protocolo para câncer precoce, assim, extremamente interessante. E eu tive a oportunidade de ir na China lá para assistir o Congresso Mundial de Câncer. O câncer precoce, a ressecção endoscópica, ela é muito limitada, né? O IC, que é o mais comum, a ressecção endoscópica ela é muito limitada nesses casos, e a incidência é muito alta. E aí entra a cirurgia. A cirurgia para câncer avançado, o D2 já é consagrado. O D1 para câncer precoce, muitas vezes é uma cirurgia muito grande para um câncer que está começando. Então, o que se estão surgindo cada vez mais são as secções pontuais, né? A antrectomia, a gastrectomia distal, para câncer, isso já é consagrado há muito tempo e tem uma boa qualidade de vida. Agora, para câncer mais proximal, uma gastrectomia total, você acaba com a qualidade de vida. A Carol sabe disso porque ela sabe a importância do estômago no trato alimentar. Então, o que a gente assistiu lá no Congresso é que cada vez mais estão surgindo para esses cânceres não ressecáveis endoscopicamente, o ressecção segmentar, por exemplo, gastrectomia mediana, gastrectomia lateral, você retirar só a zona do tumor com a parede total e os gânglios proximais. E isso estão ganhando espaço, e no futuro, com a verticianina, eles estão tentando também fazer o gânglio satélite, nesses casos mais indiferenciados, onde a incidência de metástase ganglionária é maior, nos casos de ulcerados. Então, no futuro, essas cirurgias com preservação gástrica, que vai ser um intermediário entre ressecção endoscópica e a gastrectomia D1 ou D2, existe uma gama de cirurgias que já estão sendo preconizadas nesse meio, para que a gente preserve o estômago. Então, isso é uma coisa que no futuro vai acontecer isso, né? Com estudo melhor dos riscos também de
de manter um estômago muito doente com risco de novos cânceres. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Outro ponto que eu queria falar, aí eu queria fazer uma pergunta para o Ivan, para o Mauro, se na realidade da gastroclínica, se a gente não tem espaço para fazer, em casos, pacientes com risco moderado ou elevado de câncer gástrico, fazer esse protocolo que o Ivan mostrou, com limpeza total do estômago, magnificação, cromocoscopia, Carmin, PIT, fazer um exame de alta qualidade, porque o que eu vejo na gastroclínica é que nós temos materiais, nós temos médicos qualificados, nós temos pacientes de alto risco, mas esse tipo de exames assim, altamente qualificado, a gente vê pouco. E será que isso aí a gente não merecia uma discussão junto aos fontes pagadores e ao cliente? Por exemplo, o paciente que tem esteatose severa hoje paga um outro exame que é elastografia. O paciente que tem lá um nódulo no fígado paga Doppler, então paga um segundo exame. Então, uma endoscopia para prevenção de câncer com esse modelo que o Ivan mostrou, não cabe numa endoscopia com valor irrisório que os convênios e que a gente cobra particular. Mas eu acho que tem paciente que paga e a gente tem que lutar para as fontes pagadoras para pagar o exame com essa qualidade que o Ivan está mostrando que existe e que é o ideal. Né? Então, eu acho que, eu só estou colocando esse ponto, eu acho que não dá para discutir nem a parte cirúrgica que eu falei, nem essa parte da cirurgia qualificada de prevenção, mas é um assunto que eu quero deixar na mesa aí, e no futuro próximo aí a gente discutir próximo de estômago essa situação. Tá? Eu já tentando fazer. A parte da cirurgia do câncer gástrico, nós vamos discutir na parte da oncologia, daí todos os tratamentos cirúrgicos do câncer, tá? A aula de hoje era realmente só endoscopia. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho, Dori, sobre o que o Sagai falou sobre a qualidade na endoscopia. Então, a gente tem hoje, né, disponíveis a tecnologia, a gente tem cromoscopia, a gente tem magnificação, o Dr. Mauro tem bastante experiência com esse tipo de diagnóstico, né? Agora, o limitante é bem isso que o Dr. Sagai falou, é um exame que demora 3 a 4 vezes o exame normal, né? O preparo, o paciente tem que chegar bem antes na clínica para poder fazer aquele preparo, para deixar o estômago com 100% de limpeza. Então, é uma realidade diferente, né? Ele não é um exame que se paga se você fizer de rotina todos os pacientes essa avaliação, né? Então, eu acho que o importante é a gente saber para qual paciente a gente indica esse procedimento. Você não pode deixar de oferecer. E a gente vem oferecendo esse tipo de exame há algum tempo já. Mas a gente tem que selecionar bem. É aquele paciente que tem um risco aumentado, metaplasia intestinal, atrofia. E aí que a gente vai fazer aquele preparo especial. Porque hoje a gente faz esse exame e faz tendo prejuízo, né? Porque é um exame que o convênio ou as fontes acabam não pagando. Mas de jeito nenhum a gente deixa de fazer uma avaliação detalhada no paciente que tem indicação. Agora, a busca, a discussão para a gente melhorar e mostrar a importância, né, da gente investir nisso e transformar esse tipo de exame numa rotina e que as fontes pagadoras transformem ele em sustentável, essa é a nossa batalha aí que a gente tem que travar no dia a dia. Mas a gente vai continuar oferecendo esses exames para os pacientes que têm indicação, mesmo a gente tendo prejuízo. A gente já como você falou, né, só para complementar que a gente tem feito, mas volto naquilo que eu disse anteriormente. Então, naquela informação que a gente tem no CAP, já é para justamente a gente ter isso, né? Só precisamos organizar, sabe? Porque tem lá informação no CAP para a gente pedir, olha, quero que esse exame seja feito com um critério tal, né, com avaliação para câncer, e aí a gente já prepara o tempo
e a sala, tudo certinho. O que a gente vê, às vezes, na história clínica, você vê um paciente com alguma alteração que precisa de um aparelho especial, você pede na hora ali, mas não é a mesma coisa, né? Então, preparar antes, mudar um pouco esse paradigma, a gente tem que estudar esse de perto mesmo, esse assunto é importantíssimo. A gente já faz, mas tem que organizar. Dori talvez queria um protocolo de avaliações especiais na gastroenterologia. Daí, como seria, né? Talvez um protocolo específico para isso, tanto da endoscopia alta como baixa, tanto como colo, né? Então, acho que poderia fazer um protocolo específico para isso. É uma coisa para se pensar. Dr. Sagai, bom dia, Dr. Sagai. Eu gostaria de complementar e agradecer que tem comparecido muitos pacientes também do Mauro para fazer a elastografia. O que a gente sente nesse momento é que, assim, é muito importante para a gente que está ali fazendo exames que o médico coloque mesmo ou diga ao paciente essa importância de alguns exames, mas essa avaliação diferenciada, ela só é realizada se a gente tem a informação de que a gente precisa fazer algumas observações. Então, procurar alguns detalhes, no caso da endoscopia do Ivan, fazer esse exame diferenciado do Mauro, a gente precisa estar sabendo que esse paciente precisa dessa avaliação. A mesma coisa da esteatose. A gente consegue ver alguns sinais indiretos, como os bordos hepáticos um pouquinho rombos, começa a ver um pouquinho de dilatação de veia porta, vem a inversão dos lóbulos hepáticos, e aí a gente pode sugerir que tenha um pouquinho de fibrose nesse paciente. Agora, às vezes, a maioria, para mim, ainda mais fácil o paciente estar acordado. Então, a gente tira uma história clínica ali, que a gente vê que esse paciente já tem início de fibrose, tem um risco aumentado. Então, essa avaliação e o que vocês colocam de observação para a gente é importante até para a gente direcionar esse paciente para fazer um exame mais específico no futuro. E era isso, obrigada. Gente, exatamente, eu acho que isso aquele paciente que está no limite entre o saudável e o início da doença. E isso aí é o detalhamento mais fino que nós temos que buscar, porque nós temos que buscar esse tipo de cliente, de população, porque é aí que a gente vai ser decisivo na vida dele. Porque quando o paciente já vem com a doença avançada, é um tratamento de resgate. Agora, esse tipo de situação é que nós temos que, como nós temos um nível muito alto de discernimento, de conhecimento e equipamento, a gente tem que difundir esse conceito de que é possível fazer um diagnóstico muito inicial e já começar um tratamento que é muito mais fácil. Então, é isso que a gente tem que buscar mesmo. Eu acho que está de parabéns aí a Carol com a sua prevenção, porque a dieta, a genética e o meio ambiente é o que leva à doença. Ou você é predisposto geneticamente, ou o meio ambiente, os seus hábitos é que vai levar à doença. E o meio ambiente está diretamente ligado à alimentação e o tipo de vida. E daí para frente é o médico que vai ter que fazer a sua parte de prevenir, diagnosticar precocemente e tratar. Então é isso que nós temos que buscar. E essa aula do Ivan mostra que no estômago é possível prevenir câncer ou de fazer um diagnóstico muito cedo. Mas a gente tem que usar os recursos que a gente tem, que é o conhecimento, a técnica, os aparelhos e também as fontes pagadoras. A gente tem que lutar porque ninguém vai fazer as coisas de graça, né? Ou com prejuízo. Então é isso aí, tá bom? Obrigado a todos, parabéns. Eu acho que devido ao horário eu já estou saindo, tá? A gente também. Obrigada. Beijão, pessoal.